Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês estejam bem. E a reforma tributária começou a andar. Nós tivemos a promulgação da emenda constitucional 132 no final do ano de 2023, no dia 20 de dezembro, e o passo subsequente seria a regulamentação da reforma tributária. A gente vem falando para os nossos alunos que essa regulamentação se daria aí nos próximos meses, e o governo prometeu que enviaria a proposta de lei complementar até o dia 15 de abril. Hoje eu gravo esse vídeo no dia 11 de abril e nós tivemos um primeiro andamento em relação a tudo isso, que é a apresentação da lei complementar que vai regulamentar a cesta básica nacional, tá? Então vamos chegando, porque hoje a gente vai estudar um pouquinho, ver o que vai alterar em relação a isso, o que vai ser feito. É um projeto de lei bem curto, 5 minutinhos a gente vai conseguir entender. Mas, antes de mais nada, se você quer dominar a reforma tributária, se você quer entender absolutamente tudo, sai na frente. Em poucos anos vão existir apenas dois tipos de contadores: os que vão entender a reforma tributária, os que vão sumir, porque a tributação vai mudar completamente. Se você quiser fazer parte da nossa primeira pós-graduação, link está aqui na descrição. Tá? Também está aqui nos comentários. Dia 15 de abril agora, o lançamento da nossa primeira turma de pós-graduação em reforma tributária e setor fiscal. A turma vai ficar aberta por poucos dias, já são quase 18 mil inscritos. Apenas os 500 primeiros vão ganhar bônus incríveis. E é isso. Bora para o nosso vídeo. Bom, esse é o projeto de lei complementar 35 de 2024, tá? Ele ainda está aguardando designação, mas a gente sabe que no Brasil projetos de lei geralmente demoram uma eternidade para tramitar. Contudo, o governo já falou que, olha, aprovar a reforma tributária é a prioridade aqui na casa. Então, a primeira coisa que o governo está pensando é reforma tributária. Continua sendo prioridade. Por que o governo quer aprovar isso o quanto antes? Por que tem uma certa celeridade na regulamentação da reforma tributária? Porque a vigência dela já está marcada, 2026 começa ali o período de teste já, tá? Então nós estamos em 2024, tem que ser esse ano, e tem eleição esse ano, eleições municipais, e se não sair no primeiro semestre, o prazo pode ficar comprometido, então vamos esperar, tá? Tinha uma convicção de que seriam 4 leis complementares, agora já estão se falando em apenas 2, mas nós tivemos essas aqui da Cesta Básica Nacional. Enfim, vamos esperar, mas todo mundo que entrar na nossa pós-graduação em reforma tributária vai ter acesso atualizado até 2033 em relação a esses pontos, apesar de poder concluir a sua pós-graduação no período de 10 meses. Fechado? Então esse aqui é o projeto de lei complementar 35 de 2024, só lembrando que ele ainda não foi aprovado, ele ainda está começando a tramitar, e ele institui a Cesta Básica Nacional de Alimentos, tá? Para você ter uma noção, hoje a cesta básica ela funciona da seguinte forma: cada estado geralmente tem os alimentos que são previstos, os itens que estão previstos na sua própria cesta básica. Você pega um supermercado como Açaí, Extra, Pão de Açúcar, que estão presentes em vários e vários estados, isso acaba meio que sendo uma loucura, porque o que é cesta básica no Rio de Janeiro não é em São Paulo, que não é não sei aonde, que muda, as regras são essas, aqui se torna crédito, ali faz aquilo. E o que a reforma tributária fez? Falou, não vai mais acontecer isso. A partir de agora, a cesta básica ela vai ser uma cesta básica nacional. A cesta básica ela vai ser nacional. E esses itens que compõem a cesta básica nacional, eles vão ter uma tributação benéfica, mais reduzida. Por quê? Porque cesta básica são produtos que, em geral, vão alimentar a população, muitas vezes a população mais carente, né? Embora a nossa tributação, o rico e o pobre, eles paguem a mesma coisa sobre 1 quilo de arroz, essa tributação elevada em produtos de cesta básica vai prejudicar essencialmente o mais pobre, porque o mais pobre ele tem menos condições de pagar R$ 20 no saco de arroz do que quem ganha um pouco mais, 20, 30, 40 ou mais R$ 1.000, tá? Então, essa é uma característica do sistema tributário brasileiro que se chama de sistema tributário regressivo. O sistema tributário, ele penaliza a população mais carente. Então, qual foi a ideia da emenda constitucional? Qual foi a ideia da reforma tributária? Foi justamente criar uma cesta básica nacional para acabar com essa discrepância de cada estado ficar criando os seus produtos, beleza? Então vem comigo, ó. O que essa lei complementar diz, esse projeto de lei complementar? Institui a Cesta Básica Nacional de Alimentos
tá? E fala o seguinte: fica instituída a Cesta Básica Nacional de Alimentos, com fundamento no artigo 8º da Emenda Constitucional 132, que é a emenda que aprovou a reforma tributária. O disposto é aprovado ao 156A e 195.5, que é IBS e CBS, tá? Independentemente do local e da forma em que for consumido. E aí, artigo 2º fala que ficam reduzidas a zero alíquotas dos tributos previstos no 156A e 195, ou seja, os alimentos, os produtos da cesta básica, eles vão ficar reduzidos aí a zero, tá? Vão ficar reduzidos a zero, beleza? A redução vai ser considerada desde quando o produto for caracterizado como tal e será efetivada até o recebimento pelo consumidor, independente do local e da forma pelo qual for consumido, tá? Não será, e aqui é um ponto, tá? Não será exigido o estorno dos créditos nas operações e com os produtos abrangidos pela redução previstos no caput, tá? O que acontece? Muitas vezes em estados, quando o varejista ele vende para consumidor final, aqui a gente vai ter que ver como é que vai ficar isso aqui de fato, porque quando o varejista ele vende para o consumidor final em muitos estados, o que você tem que fazer? Você tem que estornar o valor que você acreditou. Porque às vezes se você comprou um produto que é cesta básica, se você tomou crédito, mas se você saiu isento, você não pode ficar com aquele crédito. Então você tem que estornar ou você não vai tomar o crédito. Aqui, o que a legislação falou? Que não vai ser exigido o estorno dos créditos, ou seja, você vai vender produtos da cesta básica, mas você vai poder ficar com crédito. Cabe anotar que essa legislação ainda não foi aprovada pelo Congresso, ainda não é definitiva, mas vamos ver como é que vai ficar a situação, tá? Na existência de saldo credor, você vai observar o procedimento de ressarcimento, tal, tá? Então, quais são os produtos que vão compor a cesta básica nacional de alimentos? Só um detalhe que essa cesta básica é a cesta básica nacional de alimentos. Não entra outro tipo de produto, porque quando nós estamos falando de cesta básica, por exemplo, que existem hoje nos estados, entram produtos de limpeza, produtos com cuidado menstrual, papel higiênico, sabonete, pasta de dente. Aqui não. A cesta básica que foi criada é a Cesta Básica Nacional de Alimentos. Então, o que vai entrar aqui? Ó? Vejam só comigo, vamos ver ponto a ponto o que vai entrar nessa cesta básica. Ó, proteína animal, incluindo carne e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, seco ou temperado, tá? Resultante de abate de aves, leporídeos, gado bovino, bufalino, caprino, ovino, suíno, peixe, crustáceos e outros invertebrados aquáticos. Então, por exemplo, muitas vezes, na cesta básica no Rio de Janeiro, que é onde eu era auditor fiscal, o salmão ele estava excluído da cesta básica, tá? Mas aqui nessa legislação não está excluído o salmão. Olha só, por quê? Porque fala, além de peixes, crustáceos e outros invertebrados aquáticos. E olha o que diz aqui a legislação. Ela fala ainda que, ó, a legislação que regulamentar a aplicação dessa lei não pode limitar a abrangência da lista do caput. Ou seja, quando essa lei for regulamentada, essa legislação ela não vai poder falar assim, ó, o salmão não faz parte da cesta básica. Só que a gente sabe que o quilo de salmão, por exemplo, custa R$100. Isso não é cesta básica. Então, por mais que ainda não tenha sido aprovado esse projeto de lei, é um ponto para a gente entender como é que vai ser essa situação, tá? O que mais que vai entrar na cesta básica? Leite, laticínio, tá? Soro de leite, leite em pó, integral, semidesnatado, leite fermentado, bebida e composto lácteo, fórmulas infantis, tá? Margarina, não colocaram manteiga, ovos, mel, produtos hortícolas, frutas e hortaliças. Então, por exemplo, cara, você pega uma fruta que minha filha, por exemplo, adora, que é aquela framboesa, um olho da cara, mirtilo. São frutas que não são produtos de cesta básica, em tese, mas aqui entende-se que vão estar ainda englobada pela redução a zero dessa alíquota do IBS e CBS, tá? Que mais? Café, chá, mate, especiarias, infusões, trigos, farinha de trigo, rosca, mandioca, milho, farinha de milho, fubá, canjiquinhas, flocos, demais farinhas derivadas de cereais, raízes, pães, biscoitos, bolos, misturas próprias. Então aqui não fez ressalva. Todo tipo de pão, todo tipo de biscoito, todo tipo de massa, molhos preparados e condimentos, açúcar. Então aqui você vai incluir açúcar, como por exemplo, açúcar mascavo, açúcar não sei o que são açúcar demerara, que são açúcares mais caros, vamos assim dizer,
também parecem abrangidos nessa cesta de alimentos. Arroz, feijão, sucos naturais sem adição de açúcar e conservantes, água mineral natural ou potável que tenha sido envasada com ou sem gás, castanhas e nozes. Então vejam que água mineral, você está falando tanto de uma água Minalba como da água Voss, que custa lá R$ 30, R$ 40 uma garrafinha de água. Castanhas e nozes, e é isso, tá? O imposto seletivo não vai incidir sobre esses produtos, tá? O imposto seletivo ele não vai incidir e a legislação não vai poder limitar a abrangência. Então, é o que eu falei. Em tese aqui, essa lista ela é genérica e a legislação chega e fala que essa abrangência ela não pode ser limitada, vai ter que se manter dessa forma com a interpretação mais benéfica para os produtos, tá? E aqui um ponto interessante que enquanto esses tributos eles não forem instituídos, ou seja, enquanto não começar a vigência do IBS-CBS, tá? Vai começar lá mais em 2027, o que o governo pode fazer? Pode zerar PIS e COFINS que incidem sobre esses produtos, tá? Incidentes na importação e sobre a receita bruta da venda no mercado interno dos produtos mencionados. Fechado? Então é isso. Esses são os primeiros pontos aqui que nós temos. Esse é o primeiro projeto de lei apresentado. Ainda teremos uma lei geral do IBS-CBS, talvez também para tratar de imposto seletivo, mas essa legislação é a primeira que trata da cesta básica nacional de alimentos, tá? Me parece um pouco abrangente, né? Me parece que os produtos, como eu falei, salmão. Salmão é uma coisa, sardinha é outra, tá? Com todo respeito, não é falando que fulano não pode comer sardinha, mas a gente sabe que uma pessoa que ganhou salário mínimo, ela não costuma comer salmão, porque o quilo do alimento é desproporcional ao salário, tá? Ou, por exemplo, lagosta, que eu não sei nem quanto é o quilo de lagosta. Então, mas faz parte aí dos alimentos que estão inseridos nessa lista da cesta básica aqui prevista em lei. Vamos esperar um pouco mais, vamos esperar a tramitação, mas esse é o projeto de lei que está tramitando agora, aí é o projeto de lei complementar 35 de 2024 que está tramitando no Congresso. Por hoje é isso, espero que tenham gostado, eu vejo vocês. E ó, nossa turma vai ser lançada agora, dia 15 de abril, 9 horas, então participe da nossa primeira turma de pós-graduação em reforma tributária do país. Um grande abraço.